Senhor, meus irmãos. Hoje vamos falar sobre estarmos prontos para ouvir e tardio no falar. Para falar sobre este assunto, vamos ter como texto básico o livro de Tiago, capítulo 1, verso 19, que diz o seguinte: Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio no falar, tardio para se irar. Na conversa de hoje, vamos falar mais uma vez sobre nos exercitarmos mais no ouvir do que no falar. Penso que ouvir não é somente escutar, ou seja, quando escutamos, muitas vezes não prestamos a devida atenção, somente quando nos colocamos a ouvir, que damos atenção àquilo que está sendo falado. No livro de Deuteronômio, capítulo 7, verso 12, diz o seguinte: E será que porque vocês ouviram estes juízos, guardando-os e cumprindo-os, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a graça que prometeu a teus pais? Queridos, no hebraico, o verbo ouvir tem um significado mais amplo. Não significa somente escutar, mas entender, conhecer, responder e principalmente obedecer. Com isso, entendo que ouvir a Deus não significa escutar. Neste momento do livro de Deuteronômio, Moisés, pouco antes da sua morte e preparando o povo para entrar em Canaã, ele tinha um propósito: fazer o povo se lembrar de tudo o que aconteceu e fazer com que o povo não somente escutasse a Deus, mas que eles ouvissem, entendessem, guardassem e principalmente vivessem em obediência às leis de Deus. Só alcançamos a santificação, sem a qual não veremos a Deus, quando ouvimos, quando entendemos, guardamos e obedecemos a palavra de Deus. Amados, é muito mais comum do que imaginamos. As pessoas escutam mais, não ouvem. Ouvir é entender, é obedecer. O ser humano está mais voltado para ver do que para ouvir. Por isso, a humanidade é facilmente enganada, mas o povo judeu e a Bíblia dá mais ênfase ao ouvir do que ao ver. Existe uma dificuldade para exercitarmos o ouvir, porque este verbo traz em si condições, ou seja, só ouço se entender, só ouço se conhecer, só ouço se obedecer. E o que entendemos hoje por graça, que é o favor imerecido, fala que em Jesus não merecemos, mas alcançamos o favor de Deus. Ou seja, não fazemos nada para merecermos o favor de Deus. Não tínhamos nada para oferecer. O que fizemos foi nos arrepender através de Cristo e recebemos com isso a graça. Mas, ao ouvir, entender, obedecer a Deus, recebemos uma recompensa de vivermos na aliança com Deus. Uma aliança firmada em Jesus Cristo. Não está esta aliança só firmada na obra realizada por Jesus, mas no entender, guardar, entender, obedecer a palavra de Deus. Jesus veio cumprir a lei e não revogá-la. Portanto, só os que aprendem a ouvir de forma correta podem viver debaixo do estatuto dos céus. Aleluia! A Bíblia ensina sobre que aqueles que buscam mais alcançam mais. Deus nos ensina sobre a recompensa, que chamamos de galardão. Nem todo mundo terá o mesmo galardão. Aqueles que usam o que Deus dá e trabalham, plantam e semeiam,
mas vão colher mais. No livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, aqueles que dão importância a ouvir, entender, compreender, obedecer. Ou seja, aqueles que dão o seu melhor são recompensados nesta terra e na vindoura. Nesses dias a igreja está sendo levada a não só escutar, mas a ouvir, entender, conhecer, obedecer à constituição do reino, para alcançarmos o melhor desta terra e da Canaã celestial. Pois neste momento Deus guardará a nova aliança em que fez conosco em Cristo Jesus e manifestará a sua graça, o seu favor para com a sua igreja. Queridos, isso me mostra que Deus está mais preocupado com os meios do que com o fim. Ou seja, Deus está levando nesses dias a sua igreja a se preocupar se estamos vivendo corretamente como igreja, como estamos utilizando os dons que Deus tem colocado à disposição da sua noiva. Aleluia! Nesta conversa de hoje, quero que você aprenda que a palavra de Deus ensina: ouvir é muito, muito mais importante do que ver, mas o mundo ensina que só é possível entender se for possível ver. Por isso o mundo se mostra de forma visual, chamando com isso a atenção das pessoas, e isso tem também afetado a igreja nos dias de hoje. Mas lá no livro de João, capítulo 20, verso 29, Jesus fala a Tomé dizendo: disse-lhe, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Aleluia! A Bíblia não nos ensina a andar por vista, mas andar sim ouvindo a palavra de Deus. Por isso, no livro de Deuteronômio, capítulo 4, fala que não é para fazermos imagens de escultura, porque a imagem pode nos enganar. Por isso, na palavra de Deus não se dá ênfase ao ver Deus, mas sim ao ouvir Deus. Ouçam o Senhor teu Deus, ou seja, só entendendo e obedecendo a palavra que vemos a Deus em toda a sua plenitude e poder. Só através do ouvir a palavra de Deus que veremos a maior manifestação do caráter de Deus e da sua essência. Aleluia! No livro de João, capítulo 1, verso 1 a 3, e o 14 ficou registrado: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dela, e sem ela nada que foi feito se fez. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne para tornar o Pai conhecido aos homens. Vejam o que diz o livro de João, capítulo 14, de versos 7 a 11. Se vós me tivestes conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Queridos, quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. A palavra
reflete o caráter e a divindade de Deus, porque a palavra veio de Deus e ela é o próprio Deus. Então vemos aqui claramente a importância de ouvir, entender, guardar, obedecer a palavra de Deus. Hoje a igreja está sendo levada a viver nesses dias, não vendo, mas vivendo segundo a palavra de Deus. Posso não estar vendo o que Deus está operando nesses dias, mas como o mais importante é ouvir, entender, guardar, obedecer, tenho nesses dias que crer no invisível, aleluia. Hoje o mundo está levando a igreja a viver segundo o que temos visto, o que está acontecendo neste mundo, mas o plano de Deus através da sua palavra que Ele tem para nós é muito, muito maior e mais excelente. Se hoje estamos vendo só destruição, corrupção, mortes, nós como igreja temos a certeza que por ouvirmos, entendermos e guardarmos e obedecermos a palavra, temos a certeza que Deus vai restituir, vai restaurar, libertar o seu povo nesses dias, pois não andamos por vista, mas por fé. E viver pela fé significa também viver em obediência, pois a fé sem obras é morta. A palavra nos ensina lá no livro de 1 João, capítulo 2, verso 4 a 7, o seguinte: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda, ouve os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda, ouve a palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Aleluia! Só conhece a Deus aquele que ouve, entende, guarda e obedece a sua palavra. E isso significa circuncidar o coração, pois é do coração que tem as saídas para a vida. Meu coração precisa ser circuncidado pela palavra de Deus, para que possamos ser guiados pela palavra de Deus e não pela carne. Sermos filhos tem a ver com ouvir, entender, guardar, obedecer a palavra de Deus, andar segundo a palavra de Deus e não segundo as vontades da carne dos nossos corações. Só através de Jesus e a sua palavra podemos ouvir, obedecer a Deus, pois a palavra é escrita em nós. Só podemos conhecer o Pai, só podemos vê-lo e ter relacionamento com Ele se ouvirmos a sua palavra. Portanto, o mais importante do que ver é ouvir, entender, guardar e obedecer a sua palavra. Aleluia! Me permita orar por você nesta hora, para que o impactar desta palavra seja sobre o seu coração e você deseje ardentemente cada vez mais entender, compreender, guardar, obedecer a palavra de Deus, ouvir, caminhar não por aquilo que você está vendo, mas por aquilo que você tem ouvido do teu grande Deus, do poderoso de Jacó, do El Shaddai, do Todo-Poderoso, aquele que é fiel para prometer e cumprir toda a sua bendita palavra. Pai, hoje eu peço a Ti, ó Deus, que a sua igreja nesses dias esteja pronta mais para ouvir, entender, guardar e obedecer a sua palavra, que nos preocupemos
menos com aquilo que os nossos olhos estão contemplando, mesmo que não estejamos vendo o teu operar, que como igreja possamos viver nesses dias crendo no que a sua palavra tem nos ensinado, pois com certeza tu tens o melhor, o mais excelente para fazer no meio da sua igreja. Não vivemos por vista, mas pela fé que temos na sua palavra, e seremos mais do que vitoriosos. Amém, amém e amém. Deus abençoe a tua vida e a tua casa em nome de Jesus.